Ô, Pavi, ouve essa. O Rodrigo Pacheco diz que o Congresso vai recorrer da decisão sobre a desoneração e critica o governo. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou que o parlamento vai recorrer da decisão do ministro do Supremo, o Cristiano Zanin, que suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de empresas e prefeituras e criticou o governo Lula. Pacheco chamou a ação da AGU, do BCIAS, a Advocacia Geral da União, que representa, né, o governo Lula, representa a União, de catastrófica. Disse que o Congresso foi surpreendido com a decisão do governo federal de acionar o judiciário e que o erro foi não só técnico, mas também político, Pavi. Você veja. Para quem não lembra desse imbróglio, é o seguinte: há alguns anos adotou-se no Brasil uma medida para que o país criasse empregos. Vamos pegar os setores que mais empregam e vamos desonerar a folha de pagamento com as contribuições. Legal, legal. Isso ajudou na retomada do emprego, que ajuda, é claro, na queda da inflação. Inflação cai a Selic. Para virar, então por que estava tão alta a Selic e a inflação? Vocês têm que lembrar da Covid, fique em casa, a economia a gente vê depois. Então tem que fazer um corte aí. Não pode ser olho junto desonesto falar que agora o Lula é craque porque ele tem resultado melhor que um pós-pandemia. Aí é desonesto, é coisa de olho junto. Mas falar em desonesto e petista parece que é a mesma coisa. Não é? É. Então vamos lá, este caso é assim. E neste ano estava para vencer esta medida que salvaguarda empregos, que garante que famílias tenham salário, que consigam sustentar a si próprios, a sua família, seus filhos, enfim, que possam pagar a porcaria do INSS para ter aquela aposentadoria de fome. Mas, para um país estrupiado como o Brasil estava, esta medida, ela melhorou muitas coisas. Aí estava para vencer no ano passado. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o Congresso aprovou a prorrogação dessa desoneração em folha dos setores que mais empregam. Ou seja, as empresas que mais geram emprego, os setores da indústria, dos serviços que mais geram emprego no país, vão ter esse desconto na folha, vão ter essa desoneração. Legal, legal. Mas aí o Congresso esse ano ele deu uma esticadinha. Ele falou o seguinte: os municípios que não conseguem se sustentar também vão ter essa desoneração. Porque o Brasil tem muito município que não consegue fazer nem para a folha de pagamento. Aí minha opinião pessoal, meu julgamento pessoal disso, esses municípios então não deveriam existir. Porque a gente não pode pensar numa federação em que exista um município que não consegue andar com as próprias pernas. Aí a gente precisava se espelhar na federação de verdade, que é os Estados Unidos, e que um condado pode ser incorporado a outro se ele não tiver condições de arcar com a sua existência. Então eu acho muito errado que a desoneração recaia sobre esses municípios. Não consegue ter. Não deveria existir como município. Me desculpe. Mas tem que existir porque aí tem 10 cargos de vereador, aí tem o cargo de prefeito, aí tem um monte de cargo público. Pois é.
São homens públicos trabalhando pelo interesse privado e não pelo público. Porque se fosse pelo público, já não existiriam esses cargos que estariam incorporados em municípios maiores. Mas tudo bem. Tudo bem. Passou, passou. O impacto de colocar os municípios nessa desoneração não chega nem perto, mas não faz nem cócega, bilu bilu teteia, na desoneração que o governo deu para a Stella Atlantis, que é a maior produtora de automóveis, veículos automotivos no Brasil. Mas aí o governo estrilou o que ele fez, ele vetou a prorrogação dessa suspensão para todo mundo. Ah, agora acabou. Pá. Aí volta ao veto. Quando tem veto do presidente, a lei é aprovada pela Câmara, pelo Senado, ela vai para o presidente sancionar. Aí ele olha, ele pode vetar trechos da lei. Aí ele vetou os trechos da lei que davam, que prorrogavam esta desoneração. E quando o presidente veta, o veto volta para o Congresso. O Congresso é aquele misto, né? É aquela, imagina aqui, a Câmara e o Senado. São duas esferas. Aí elas se interseccionam. Esta parte aqui, esse misto de Câmara com Senado, presidido pelo presidente do Senado, é o Congresso. E o Congresso, quando tem um veto, ele tem um prazo para votar o veto, para dizer se ele mantém o veto ou se ele derruba o veto. E se o Congresso derruba o veto, o presidente não pode fazer mais nada. E o Congresso derrubou o veto. Numa democracia, num país que respeita a Constituição e não trata a Constituição como aquela tia velha que tem uma pensão gigantesca, que o sobrinho safado põe no bolso, põe a véia no asilo e aparece de vez em nunca para ver se ela está viva para continuar recebendo a pensão, que é assim que a Constituição é tratada em Brasília. Se este país fosse uma democracia, se nós tivéssemos um judiciário, um legislativo e um executivo sérios, se nós tivéssemos instituições sadias, o que aconteceria? Passaria a valer a prorrogação no momento em que o Congresso derrubou o veto do Lula. Não se questiona mais. Mas o que aconteceu na sequência? Não contente, o governo Lula fez o que a Constituição proíbe. O Lula cometeu um crime de responsabilidade. Ele interferiu na legitimidade que o Congresso tem de derrubar os vetos e editou uma medida provisória, derrubando uma matéria que acabou de ser aprovada na lei e cujos vetos foram derrubados. E isso é proibido em sede de medida provisória. Não é só proibido em sede de medida provisória, como caracteriza crime de responsabilidade, cuja punição é o impedimento ou impeachment, na expressão inglesa. E o que o Congresso fez? O que o Pacheco fez? O que o Pacheco sabe de fazer melhor. Quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Cá Pacheco. Servir de cá Pacheco e deixar a medida provisória, não fazer nada, não contestar e ainda por cima aí negociar com o Fernando Haddad. E negociar, falar, olha, o que nós podemos fazer? Vamos negociar para que essa medida provisória não seja tão severa. Que medida provisória? Ela é ilegal, é inconstitucional, é criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade. Mas este capacho não fez nada. E foi levando na tratativa com o Haddad. E nesse meio tempo, o ministro do Trabalho, o que ele fez? Ele baixou uma portaria do Ministério do Trabalho e já mandou entubar os empresários.
E ninguém sabia o que fazer. Aí o empresariado fica como? Não fica, fecha a porta, demite, manda embora. Bom, venceu a MP. O Congresso não votou. Então ela parou, perdeu o efeito, voltou a valer a lei. Voltou a valer a lei. E o governo, este governo, ele gosta de bater carteira e gritar pega ladrão. Aí ele ficou irritado com o Congresso de não ter votado a medida provisória. Falou, não, nós somos enganados. O Congresso não tinha nem que aceitar a existência de uma medida provisória ilegal, inconstitucional, antidemocrática, indecente. Mas aí o governo quis reagir. Aí eles fizeram o quê? Eu não sei assoviar, mas é aquela coisa meio assim. Eu não sei assoviar. Mas como é que você faz para cachorro? Psil de cachorro, aí aconteceu o quê? Rintintim. Lessias. Aí chega Jorge Lessias. E ele pega a AGU e entra com uma ação no Supremo. Entra com uma ação no Supremo contra uma conduta legítima do Congresso que foi passivo, que foi capacho, que sequer ergueu a voz para dizer, não, essa MP, ela configura crime de responsabilidade, nós estamos fazendo muito de não empichar esse presidente. Mas a AGU, que adora uma ilegalidade, entrou com uma ação falando, não, tem que suspender. Tem que suspender uma lei válida, existente e eficaz.